Existe um momento estranho na vida em que você começa a não suportar mais certas pessoas. Não aconteceu necessariamente uma briga. Ninguém fez algo imperdoável. Às vezes aquela pessoa continua exatamente como sempre foi. Mas alguma coisa mudou. Você escuta a voz dela e sente um cansaço inexplicável. Ela começa a falar e antes mesmo de terminar a primeira frase, alguma parte de você já quer se afastar. Você percebe comportamentos que antes tolerava. Pequenas manipulações que antes pareciam normais agora parecem sufocantes. Conversas que antes eram aceitáveis começam a parecer vazias. E aquilo que você chamava de paciência começa a revelar outro nome: exaustão emocional. Mas e se isso não significar simplesmente que você ficou mais intolerante? E se o incômodo que sente diante de determinadas pessoas estiver revelando algo muito mais profundo sobre você? Carl Jung compreendeu uma das verdades mais desconfortáveis da psique humana. O inconsciente frequentemente fala através daquilo que nos perturba. Aquilo que irrita, incomoda, atrai ou repele pode carregar uma mensagem que o ego ainda não está preparado para ouvir. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas começaram a incomodar tanto. Porque elas não estão apenas ocupando espaço na sua vida. Elas estão tocando em alguma parte de você que está despertando. Durante muito tempo você pode ter acreditado que precisava suportar determinadas personalidades para preservar a paz. Aprendeu a compreender demais, justificar demais, perdoar demais. Talvez tenha desenvolvido uma habilidade quase inconsciente de sentir o que os outros precisavam antes mesmo de perceber o que você precisava. Você se adaptava, silenciava, explicava, esperava e principalmente suportava. Só que existe uma diferença profunda entre maturidade emocional e abandono de si mesma. A maturidade permite compreender o outro sem precisar desaparecer dentro da compreensão. E quando essa fronteira começa a surgir, algumas relações passam a parecer estranhas. Não porque necessariamente tenham mudado, mas porque você mudou a posição que ocupa dentro delas. Imagine uma mulher que durante anos foi aquela que escutava tudo. A pessoa que resolvia conflitos. A que respondia mensagens imediatamente, a que aceitava mudanças de humor, a que encontrava desculpas para comportamentos que a feriam. Um dia, ela simplesmente para. Não faz um discurso. Não ameaça ir embora. Não tenta ensinar ninguém. Ela apenas começa a perceber, e de repente aquilo que antes parecia amor começa a parecer obrigação. Aquilo que parecia compreensão começa a parecer medo de desagradar. Aquilo que parecia lealdade começa a revelar uma necessidade inconsciente de ser necessária. É aqui que a psicologia de Jung se torna profundamente perturbadora, porque o inconsciente não pergunta apenas: por que essa pessoa está me tratando assim? Ele pergunta: por que uma parte de mim aceitou isso durante tanto tempo? Essa pergunta muda tudo, porque agora o foco deixa de estar exclusivamente no comportamento do outro e começa a revelar a dinâmica invisível que mantinha aquela relação funcionando. Talvez você tenha atraído repetidamente pessoas emocionalmente indisponíveis. Talvez tenha encontrado homens que precisavam ser perseguidos, convencidos ou emocionalmente cuidados. Talvez tenha convivido com pessoas que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. E, durante anos, você pode ter chamado isso de coincidência. Jung provavelmente olharia para essa repetição de maneira diferente. Ele investigaria o padrão. Porque aquilo que permanece se repetindo em nossa vida frequentemente aponta para algum conteúdo inconsciente que ainda não foi integrado. Não significa que você seja culpada pelo comportamento dos outros. Significa algo muito mais sutil. A psique possui uma tendência a repetir aquilo que ainda não compreendemos. E existe outro detalhe ainda mais profundo. Às vezes o que mais nos incomoda em alguém não é simplesmente o que essa pessoa é. É o que ela desperta em nós. Uma pessoa excessivamente controladora pode despertar uma necessidade reprimida de liberdade. Uma pessoa extremamente dependente pode despertar uma raiva que você nunca se permitiu expressar. Alguém arrogante pode tocar numa parte sua que aprendeu a diminuir os próprios desejos. E alguém emocionalmente frio pode despertar aquela antiga ferida de precisar provar que merece ser escolhida. Esse é o território da projeção. A projeção acontece quando conteúdos internos são percebidos, parcialmente ou totalmente, através do outro. Mas existe um erro comum aqui. Não significa que tudo está na sua cabeça. Não. Algumas pessoas realmente são manipuladoras. Algumas são desrespeitosas. Algumas drenam emocionalmente.
Algumas não possuem maturidade suficiente para construir relações saudáveis. Não. O trabalho psicológico não consiste em negar o comportamento do outro. Não. Consiste em descobrir por que aquele comportamento possui tanto poder sobre você. Essa diferença é essencial, porque quando você começa a compreender o que uma pessoa desperta em seu inconsciente, você deixa de reagir automaticamente. Você começa a observar, e observar muda a relação com a própria emoção. Talvez seja por isso que você esteja começando a sentir menos vontade de explicar tudo. Menos vontade de convencer, menos vontade de salvar, menos vontade de participar de discussões que antes consumiam horas da sua energia. Isso pode parecer frieza para quem estava acostumado com a sua disponibilidade, mas, psicologicamente, pode ser algo completamente diferente. Pode ser o nascimento de uma fronteira interna. E quando uma fronteira interna nasce, aqueles que se beneficiavam da sua ausência de limites frequentemente percebem primeiro. Eles podem perguntar: você está diferente, você está distante, você está estranha. E talvez estejam certos. Você está diferente, mas não necessariamente porque se tornou uma pessoa pior. Talvez tenha simplesmente começado a ouvir uma voz que passou anos sendo abafada, a sua própria. E existe algo ainda mais profundo esperando para ser revelado. Porque algumas pessoas não aparecem em nossa vida apenas para nos ferir. Não. Elas aparecem como espelhos psicológicos. Elas mostram onde você ainda se abandona, onde você busca aprovação, onde confunde amor com tolerância, onde teme decepcionar, onde acredita que precisa ser compreendida por todos para ter permissão de existir como realmente é. Não. E quando essas partes começam a despertar, certas presenças se tornam insuportáveis. Não porque você esteja ficando intolerante, mas porque aquilo que antes combinava com a sua antiga identidade já não combina com quem você está se tornando. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Porque o inconsciente não está simplesmente dizendo: afaste-se dessas pessoas. Ele está perguntando algo muito mais profundo. O que você precisou negar em si mesma para conseguir permanecer ao lado delas? Talvez a resposta do mas talvez seja justamente essa dor que finalmente esteja tentando libertá-la. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem permanecer ao nosso lado durante anos sem nos incomodar profundamente, até que de repente uma simples conversa começa a parecer insuportável. A pessoa não mudou tanto. A situação talvez nem tenha mudado, mas a sua percepção mudou. E quando a percepção muda, aquilo que estava escondido atrás da familiaridade começa a aparecer. É como entrar novamente em um quarto onde você viveu durante décadas e, pela primeira vez, acender uma luz que sempre esteve apagada. Você começa a enxergar as coisas que estavam ali o tempo inteiro. As pequenas invasões, as críticas disfarçadas de preocupação, a necessidade constante de aprovação, as conversas em que você sempre precisa defender seus sentimentos, as pessoas que transformam qualquer limite em rejeição. E, principalmente, aquela sensação silenciosa de que, perto delas, você nunca consegue simplesmente existir. Você precisa desempenhar um papel. Para Jung, isso toca diretamente no conceito de persona. A persona é a máscara psicológica que desenvolvemos para funcionar no mundo. Ela não é necessariamente falsa. É uma adaptação necessária. Todos nós possuímos diferentes maneiras de nos apresentar dependendo do ambiente. O problema começa quando a persona se torna tão dominante que esquecemos quem somos sem ela. Talvez você tenha construído a persona da mulher compreensiva, a mulher que nunca perde a paciência, a mulher que entende o lado de todos, a mulher madura, a mulher que não reclama, a mulher que suporta, e talvez tenha recebido elogios por isso. Você é tão forte. Você entende todo mundo. Com você é diferente. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. A mulher madura. Quanto custa ser aquela pessoa que sempre consegue suportar tudo? Porque existe uma forma de força que não nasce da liberdade. Nasce da adaptação. Você aprende a suportar porque, em algum momento, suportar foi mais seguro do que confrontar. Aprende a permanecer em silêncio porque expressar o que sente poderia provocar conflito. Aprende a antecipar o humor dos outros porque nunca sabe quando uma mudança emocional poderá atingir você. Aprende a ser indispensável porque ser necessária parece menos assustador do que correr o risco de ser abandonada. E então, anos depois, você olha para certas pessoas e sente uma irritação que parece desproporcional.
Mas talvez essa irritação seja uma emoção antiga finalmente encontrando uma linguagem. A raiva, muitas vezes, não é apenas destruição. Ela também pode ser uma fronteira tentando nascer. Quando alguém ultrapassa repetidamente um limite que você nunca soube estabelecer, o corpo começa a protestar antes mesmo de a mente compreender. Você sente tensão, cansaço, impaciência, vontade de desaparecer. E talvez diga a si mesma: eu não era assim. Talvez não fosse. Porque durante muito tempo você confundiu paz com ausência de conflito. Mas paz verdadeira não significa nunca sentir desconforto. Às vezes a paz começa quando você finalmente consegue tolerar o desconforto de decepcionar alguém. Essa é uma das passagens mais difíceis da individuação. A individuação, em Jung, não significa tornar-se egoísta ou isolado. Significa tornar-se mais inteiro. E tornar-se inteiro inevitavelmente significa abandonar algumas versões de si mesma que foram construídas para agradar, proteger ou sobreviver. É por isso que determinadas relações podem entrar em crise justamente quando você começa a se conhecer melhor. A relação estava organizada em torno de uma versão antiga sua. Quando essa versão desaparece, a dinâmica inteira começa a perder estabilidade. Pense em alguém que sempre teve acesso ilimitado à sua atenção. Você respondia, explicava, acalmava, corrigia, justificava. Um dia você começa a responder menos, não por vingança, não para provocar, simplesmente porque sua energia agora possui outro centro. A outra pessoa pode interpretar isso como rejeição, pode pressionar, pode tentar provocar culpa, pode dizer que você mudou, e talvez tente recuperar a antiga dinâmica. É nesse momento que algo muito importante acontece psicologicamente. Você percebe que algumas pessoas não sentem falta apenas de você. Elas sentem falta da versão de você a qual tinham acesso. Essa distinção é dolorosa, mas também é libertadora. Porque quando alguém só consegue se relacionar com você enquanto você aceita determinados papéis, o vínculo não está baseado inteiramente em quem você é, está baseado no que você fornece. E isso pode acontecer também nos relacionamentos amorosos. Um homem pode se acostumar com uma mulher que está sempre emocionalmente disponível, sempre pronta para interpretar seus silêncios, sempre tentando entender sua distância, sempre oferecendo mais uma oportunidade, enquanto ele permanece dividido entre aproximação e fuga. No início ela pode chamar isso de conexão intensa. Depois, percebe que estava vivendo dentro de uma dinâmica de incerteza. E existe uma diferença enorme entre profundidade emocional e instabilidade emocional. A profundidade permite que duas pessoas atravessem o desconforto juntas. A instabilidade faz uma pessoa passar a maior parte do tempo tentando descobrir onde está pisando. Quando essa mulher começa a enxergar a dinâmica, algo muda dentro dela. Ela não precisa mais transformar cada silêncio masculino em um enigma. Não precisa interpretar cada mensagem. Não precisa perguntar constantemente o que ele sente, porque começa a observar algo mais confiável, o padrão. E padrões revelam aquilo que palavras frequentemente escondem. Um homem emocionalmente reprimido pode dizer que não quer nada sério e, ao mesmo tempo, procurar proximidade quando sente que está perdendo a conexão. Pode demonstrar indiferença enquanto reage intensamente à sua ausência. Pode tentar manter controle emocional justamente porque a proximidade desperta sentimentos que ele não sabe organizar. Isso não significa necessariamente amor. E esse detalhe é fundamental. Nem todo comportamento contraditório esconde um sentimento profundo. Às vezes esconde apenas ambivalência, às vezes medo, às vezes imaturidade, às vezes necessidade de validação. A psicologia madura não transforma todo o mistério em romance. Ela observa o que existe. Mas, quando um homem percebe que uma mulher já não reage como antes, algo pode acontecer dentro dele. O equilíbrio psicológico da relação muda. Ele já não consegue prever facilmente a resposta dela, e aquilo que antes parecia garantido deixa de parecer garantido. É nesse espaço de incerteza que conteúdos inconscientes podem emergir. Ele pode começar a pensar nela mais frequentemente. Pode lembrar de conversas antigas. Pode sentir falta de algo que antes considerava normal. Pode perceber que sua presença tinha se tornado emocionalmente importante. Não porque ela o manipulou, mas porque a ausência dela removeu um estímulo ao qual seu sistema emocional havia se acostumado. E isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Às vezes você não começa a rejeitar uma pessoa.
começa a rejeitar o papel que desempenhava ao lado dela. Você não suporta mais ser a terapeuta, a salvadora, a pacificadora, a mulher que espera, a mulher que sempre entende, a mulher que engole o próprio desconforto para que o outro permaneça confortável. E quando esse papel começa a morrer, surge um vazio. Por algum tempo, pode parecer solidão, pode parecer culpa, pode parecer até que você está se tornando fria. Mas, na verdade, sua psique pode estar reorganizando sua identidade. E aquilo que antes parecia amor começa a ser examinado sob uma luz completamente diferente. A pergunta já não é, como faço para essa pessoa gostar de mim? Agora é, quem eu me torno quando estou perto dessa pessoa? Essa pergunta possui um poder extraordinário, porque talvez você descubra que algumas pessoas não despertam o seu melhor. Elas despertam a sua versão mais ansiosa, mais insegura, mais silenciosa, mais dependente de aprovação. E talvez o inconsciente esteja finalmente mostrando isso porque você chegou a um ponto em que já não consegue mais fingir que não vê. Mas existe uma parte ainda mais delicada dessa descoberta. Porque às vezes, aquilo que você não suporta no outro é justamente aquilo que você passou a vida inteira proibindo em si mesma. E quando essa sombra começa a aparecer, o verdadeiro confronto deixa de ser com a pessoa diante de você. Ele passa a acontecer dentro de você. Talvez exista algo que você ainda não tenha percebido sobre as pessoas que mais lhe incomodam. Às vezes elas não apenas despertam sua irritação. Elas despertam uma versão de você que você passou anos tentando manter escondida. E é exatamente nesse ponto que a ideia de sombra, em Carl Jung, se torna profundamente pessoal. A sombra não é simplesmente o nosso lado mau. Ela contém tudo aquilo que a consciência aprendeu a rejeitar, esconder ou considerar inadequado para a identidade que construímos. A mulher que aprendeu que precisava ser gentil pode esconder uma enorme capacidade de dizer não. A mulher que foi ensinada a não incomodar pode carregar uma raiva legítima. A mulher que sempre precisou compreender os outros pode esconder um desejo profundo de, finalmente, ser compreendida. E então aparece alguém extremamente egoísta, alguém que fala sem pensar, alguém que exige, alguém que ocupa espaço sem pedir desculpas. E você sente uma irritação quase imediata, mas talvez uma parte dessa reação venha de algo que essa pessoa representa. Ela faz livremente aquilo que você proibiu em si mesma. Ela diz não, ela exige, ela ocupa espaço, ela não pede permissão para existir. E isso pode ser perturbador. Não porque você queira se tornar como ela, mas porque o comportamento dela toca uma possibilidade psicológica que você nunca integrou. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas provocam reações muito maiores do que a situação aparentemente justificaria. Elas encostam em uma parte inconsciente. E o inconsciente não fala necessariamente através de frases. Ele fala através de sensações. Irritação, ansiedade, repulsa, fascinação, cansaço, desejo de fugir, ou uma necessidade inexplicável de provar alguma coisa. Por isso, quando alguém começa a incomodá-la profundamente, talvez valha a pena observar não apenas o que essa pessoa está fazendo, mas o que acontece dentro de você enquanto ela faz. Você fica pequena, fica silenciosa, sente necessidade de justificar suas decisões, começa a duvidar de si mesma, sente vontade de agradar, ou sente uma raiva que parece muito maior do que o momento presente. Cada reação contém informação, e essa informação pode levar você a uma história muito mais antiga. Talvez você tenha passado anos tentando conquistar a aprovação de pessoas emocionalmente difíceis. E agora, quando encontra alguém semelhante, seu sistema emocional reconhece o padrão antes que sua consciência consiga nomeá-lo. É por isso que algumas pessoas parecem estranhamente familiares. Você acabou de conhecê-las, mas existe uma sensação de, eu conheço esse tipo de energia. Jung diria que a psique possui uma memória simbólica dos padrões. Não necessariamente uma memória literal, mas uma memória emocional. O inconsciente reconhece estruturas, a crítica, o afastamento, a imprevisibilidade, a frieza, a necessidade de agradar, a recompensa que vem depois da rejeição. E então você pode confundir familiaridade com destino. Esse é um dos mecanismos mais perigosos das relações humanas. Aquilo que é familiar pode parecer seguro, mesmo quando nos machuca. Não porque desejamos sofrer, mas porque o conhecido exige menos energia psíquica para ser interpretado. Você sabe como sobreviver naquele ambiente, sabe quando falar, sabe quando calar, sabe quando se aproximar, sabe quando recuar,
sabe como recuperar o afeto, sabe como evitar o conflito. O desconhecido, por outro lado, assusta. Uma relação saudável pode parecer estranha para alguém acostumado à instabilidade. Uma pessoa emocionalmente disponível pode parecer sem química. Uma conversa tranquila pode parecer superficial. Uma relação sem jogos pode parecer estranhamente silenciosa. Porque o sistema psicológico não está acostumado com aquilo. E aqui surge uma percepção poderosa. Nem sempre aquilo que provoca intensidade é aquilo que produz conexão. Às vezes, intensidade é apenas ativação emocional. E quanto mais ativado está o sistema nervoso, mais importante algo pode parecer. É por isso que algumas relações ocupam tanto espaço mental. Você pensa, analisa, espera, interpreta, revive conversas, imagina possibilidades, tenta descobrir o que a outra pessoa realmente quis dizer. E chama isso de profundidade. Mas pode ser apenas um vínculo sustentado pela incerteza. Quando você começa a compreender isso, certas pessoas deixam de parecer fascinantes e começam a parecer cansativas. Não porque perderam seu valor, mas porque você começou a perceber o preço psicológico da dinâmica. E isso explica algo que muitas mulheres experimentam sem conseguir colocar em palavras. Existe um momento em que você simplesmente não consegue mais participar do mesmo jogo. A pessoa provoca. Você não reage. Ela se distancia. Você não corre. Ela tenta despertar culpa. Você não se explica. Ela cria confusão. Você não tenta resolvê-la. E de repente aquilo que antes parecia uma conexão poderosa perde a força. O que mudou? Você, mas não apenas no nível consciente. Seu inconsciente também começou a aprender. Você começou a reconhecer o padrão antes de entrar nele. E essa é uma das formas mais profundas de transformação psicológica. Você não precisa mais esperar a ferida abrir para reconhecer o que está acontecendo. Começa a perceber o movimento no início. É como ouvir uma música e reconhecer a próxima nota antes que ela aconteça. A pessoa faz uma pequena provocação. Antigamente você explicaria. Agora, observa. Ela faz um comentário passivo-agressivo. Antigamente você tentaria corrigir a impressão. Agora deixa passar. Ela desaparece esperando que você a procure. Antigamente você procuraria. Agora percebe o mecanismo. Isso não é indiferença, é consciência. E consciência muda completamente a relação com o inconsciente. Porque aquilo que antes controlava você através de reações automáticas começa a perder poder quando é observado. Jung afirmou, em essência, que aquilo que não se torna consciente tende a aparecer na vida como destino. A ideia é poderosa porque mostra por que determinados ciclos parecem repetir-se. Enquanto você não percebe o padrão, você acredita que está apenas encontrando pessoas diferentes. Mas talvez esteja encontrando a mesma dinâmica em corpos diferentes, a mesma ausência emocional, a mesma necessidade de provar seu valor, a mesma sensação de precisar conquistar alguém, a mesma ansiedade diante do silêncio, a mesma esperança de que desta vez alguém finalmente reconheça aquilo que você oferece. E talvez o inconsciente esteja cansado de repetir essa história. Talvez seja por isso que certas pessoas estejam começando a incomodar tanto. Elas representam um capítulo que você já não consegue mais viver da mesma maneira. E isso também explica por que algumas relações terminam emocionalmente antes de terminarem fisicamente. Você ainda conversa, ainda responde, ainda encontra a pessoa, mas algo dentro de você já saiu daquela dinâmica. Você já não acredita na mesma narrativa, já não espera a mesma recompensa. Já não sente a mesma necessidade. É como se uma parte da sua alma tivesse entendido algo antes do seu ego. E quando isso acontece, você começa a sentir uma espécie de distância silenciosa. Não necessariamente ódio, não necessariamente desprezo, apenas clareza. E talvez essa seja uma das experiências mais maduras que uma pessoa pode viver. Não precisar transformar alguém em vilão para reconhecer que aquela relação já não corresponde à sua estrutura psicológica. Você pode compreender alguém e ainda assim não conseguir permanecer perto dela. Pode reconhecer a história de alguém sem aceitar que essa história determine a sua. Pode enxergar a ferida de um homem sem assumir a responsabilidade por curá-la. E talvez finalmente esteja surgindo dentro de você uma nova pergunta. Não. Como faço para essa pessoa mudar? Mas, por que minha presença continua sendo necessária nessa dinâmica? A resposta pode revelar a parte mais escondida da história. Porque em alguns casos, o que mantém uma pessoa presa não é o amor que sente pelo outro. É a identidade que construiu ao tentar ser necessária para ele.
E quando essa identidade começa a desaparecer, algo muito profundo começa a nascer em seu lugar. Existe um momento na transformação interior em que você deixa de perguntar por que certas pessoas estão agindo de determinada maneira e começa a perceber uma coisa muito mais desconcertante. Talvez você já saiba. Você sabe quando alguém está tentando provocar uma reação. Sabe quando uma crítica vem disfarçada de preocupação. Sabe quando uma pessoa desaparece apenas para testar se você irá atrás. Sabe quando alguém procura sua atenção não porque deseja proximidade, mas porque precisa confirmar que ainda possui acesso emocional a você. E o mais estranho é que, durante muito tempo, você talvez tenha percebido tudo isso. Só não confiava suficientemente na própria percepção. Esse é um dos efeitos mais silenciosos de relações emocionalmente confusas. A pessoa começa a duvidar da própria realidade. Será que estou exagerando? Será que entendi errado? Será que estou sendo injusta? Talvez ela não tenha querido dizer isso. E assim, pouco a pouco, a consciência começa a negociar com aquilo que o inconsciente já percebeu. Mas chega um ponto em que essa negociação se torna cansativa demais. Você não quer mais interpretar. Não quer mais investigar. Não quer mais transformar cada conversa em um problema psicológico que precisa ser decifrado. Você simplesmente quer sentir paz dentro da própria mente. E essa mudança pode ser profundamente desconfortável para aqueles que estavam acostumados com a sua antiga disponibilidade. Porque uma pessoa que começa a confiar na própria percepção se torna muito mais difícil de controlar através da confusão. Ela não precisa vencer discussões. Não precisa provar que está certa. Não precisa convencer ninguém. Ela observa. E, depois de observar, escolhe. Essa é uma das manifestações mais concretas da individuação. A pessoa começa a sair da vida orientada exclusivamente pelas expectativas externas e passa a escutar uma autoridade interior. Não significa ignorar todos. Significa não abandonar a si mesma apenas porque alguém desaprova sua escolha. E isso também pode transformar profundamente a dinâmica com um homem. Imagine um homem acostumado a uma mulher que reage imediatamente aos seus movimentos. Quando ele se aproxima, ela se abre completamente. Quando ele se afasta, ela pergunta o que aconteceu. Quando ele fica frio, ela tenta aquecê-lo. Quando ele demonstra interesse, ela oferece ainda mais. Esse padrão cria previsibilidade. Mas então ela muda, não como estratégia, não como jogo. Ela simplesmente deixa de perseguir aquilo que não está vindo espontaneamente. O homem percebe, talvez não consiga explicar o motivo, mas percebe. E algo dentro dele começa a se movimentar, porque a antiga segurança desapareceu. Ele já não consegue contar com a mesma resposta emocional. E, para um homem que aprendeu a controlar sentimentos através da distância, isso pode produzir um conflito interno inesperado. Ele pode descobrir que a distância que usava para proteger sua autonomia também criou a possibilidade de perder aquilo que desejava manter. Esse paradoxo é importante. Alguns homens não percebem o valor emocional de uma presença enquanto ela está constantemente disponível. A familiaridade anestesia a percepção. A presença vira parte do ambiente. Mas quando essa presença deixa de funcionar como antes, o inconsciente pode trazer à consciência aquilo que o ego mantinha adormecido. Memórias surgem, comparações aparecem. Ele lembra da maneira como ela escutava, da tranquilidade que sentia perto dela, de pequenos detalhes que pareciam insignificantes. E então surge uma pergunta incômoda. Por que estou pensando tanto nela agora? Talvez porque a ausência tenha criado espaço para aquilo que a presença constante escondia. Mas, novamente, isso não deve ser romantizado. Sentir falta não significa estar preparado para amar. Pensar em alguém não significa saber construir uma relação. Desejar proximidade não significa ter capacidade emocional para sustentá-la. A psicologia profunda não serve para transformar qualquer comportamento ambíguo em prova de amor. Ela serve para compreender a contradição humana. Um homem pode desejar alguém e ainda fugir. Pode sentir apego e ainda resistir. Pode reconhecer a importância de uma mulher e ainda não saber como se aproximar dela de maneira madura. Porque desejo e capacidade não são a mesma coisa. E talvez essa seja uma das maiores fontes de sofrimento nos relacionamentos. As pessoas confundem o que alguém sente com aquilo que alguém consegue oferecer. Mas uma emoção pode existir sem competência emocional para expressá-la. Um homem pode estar profundamente afetado e continuar agindo de maneira inadequada. Pode ter medo da vulnerabilidade.
Pode ter aprendido a associar dependência emocional à fraqueza. Pode ter construído uma identidade baseada no controle. E quando uma mulher desperta sentimentos que ultrapassam esse controle, o conflito começa. Ele quer se aproximar, depois recua. Procura contato, depois desaparece. Demonstra interesse, depois tenta recuperar distância. É o movimento de aproximação e defesa. E quanto mais intensa é a emoção inconsciente, maior pode ser a necessidade de controlá-la para alguém que não aprendeu a tolerar vulnerabilidade. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando uma mulher deixa de participar dessa dança, ela não está necessariamente fazendo o homem mudar, ela está removendo sua própria participação na dinâmica. E isso revela a estrutura verdadeira da relação. Se tudo desaparece quando ela deixa de perseguir, talvez grande parte da conexão dependesse da energia dela. Se ele se aproxima apenas quando sente que está perdendo acesso, talvez o que o mobilize seja a ameaça da perda, e não uma capacidade consistente de intimidade. Essa diferença é psicológica e emocionalmente enorme, porque uma relação saudável não deveria depender permanentemente do medo de perder, e talvez seja aqui que seu incômodo com certas pessoas adquira outro significado. Você não está necessariamente rejeitando pessoas, está rejeitando estados internos, a ansiedade, a hipervigilância, a necessidade de agradar, a culpa, a sensação de estar sempre sendo avaliada, a obrigação de interpretar o silêncio de alguém, o medo de dizer não. Você começa a perceber que determinadas pessoas não apenas ocupam seu espaço físico, elas ocupam seu espaço psíquico. Mesmo quando não estão presentes, continuam vivendo dentro da sua mente. Você antecipa suas reações, imagina suas críticas, prepara respostas, relembra conversas. E isso significa que a relação continua acontecendo internamente. É por isso que afastar-se fisicamente nem sempre é suficiente. O verdadeiro afastamento acontece quando a pessoa deixa de ocupar o centro da sua vida psíquica, quando você já não precisa provar nada, quando não precisa ser compreendida, quando não precisa que ela reconheça seu valor para finalmente acreditar nele. E paradoxalmente esse pode ser o momento em que você começa a enxergar o outro com mais humanidade. Porque enquanto você está emocionalmente capturada por uma pessoa, é difícil vê-la claramente. Você a transforma em ameaça, salvador, vilão, destino ou objeto de desejo. Mas quando o vínculo inconsciente perde força, ela volta a ser simplesmente humana, com suas feridas, suas limitações, seus medos, suas contradições. E talvez seja essa a verdadeira integração da sombra. Não destruir o outro, não idolatrá-lo, não fugir dele com ódio, mas retirar dele o poder de definir quem você é. Nesse momento, algo silencioso acontece. Você percebe que não precisa mais perguntar: por que essa pessoa me afeta tanto? Porque começa a compreender. Ela afetava uma parte de você que ainda precisava ser vista. Uma parte que tinha medo de rejeição. Uma parte que precisava ser necessária. Uma parte que acreditava que amor significava suportar. Uma parte que confundia intensidade com profundidade. Uma parte que ainda procurava, no comportamento de outra pessoa, a confirmação de que era suficiente. E quando essa parte finalmente é reconhecida, a relação começa a perder seu poder. Não porque você ficou fria, mas porque aquilo que antes era inconsciente começou a se tornar consciente. E aquilo que se torna consciente já não precisa governar você da mesma maneira. Mas ainda existe uma última descoberta, talvez a mais difícil de todas. Porque depois de compreender o que essas pessoas revelaram sobre você, surge uma pergunta que exige uma resposta muito mais íntima. Quem você é quando já não precisa desempenhar nenhum papel para ser aceita? É aí que o inconsciente deixa de parecer um inimigo e começa finalmente a parecer um guia. Talvez depois de tudo o que você começou a perceber, exista uma verdade que finalmente possa ser encarada sem medo. Nem toda pessoa que você não suporta mais precisa ser odiada. Algumas precisam apenas deixar de ocupar o lugar que ocupavam dentro de você. Essa é uma diferença sutil, mas transformadora, porque quando você transforma alguém em inimigo, ainda permanece psicologicamente ligada a essa pessoa. Você continua reagindo, continua tentando provar, continua imaginando o que ela pensa, continua desejando que ela reconheça aquilo que fez. O vínculo muda de forma, mas continua existindo. A verdadeira liberdade psicológica é diferente. Ela acontece quando você consegue olhar para determinada pessoa e perceber: eu entendo quem você é. Eu entendo algumas das suas feridas.
Entendo talvez por que você age dessa maneira, mas não preciso mais participar disso. Essa frase contém uma maturidade silenciosa. Porque compreender não significa permitir. Perdoar não significa reabrir a porta. Sentir compaixão não significa oferecer acesso ilimitado. E afastar-se não significa necessariamente condenar alguém. Às vezes, significa simplesmente reconhecer uma incompatibilidade psicológica. Duas pessoas podem não ser más, mas podem despertar padrões destrutivos uma na outra. Podem tocar feridas que ainda não conseguem sustentar. Podem representar mundos emocionais diferentes. E talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos ao interpretar os relacionamentos. Acreditamos que, se existe conexão, devemos permanecer. Mas conexão não é sinônimo de compatibilidade. Intensidade não é sinônimo de intimidade. Desejo não é sinônimo de maturidade. E familiaridade não é sinônimo de destino. Quando o inconsciente começa a mostrar essas diferenças, você pode sentir uma espécie de luto. Porque não está apenas deixando pessoas para trás, está deixando versões antigas de si mesma. A mulher que aceitava migalhas. A mulher que precisava ser necessária. A mulher que tentava compreender tudo. A mulher que acreditava que, se encontrasse as palavras certas, conseguiria finalmente ser entendida. A mulher que confundia paciência com silêncio. A mulher que acreditava que amar alguém significava permanecer disponível mesmo quando estava emocionalmente exausta. Essas versões não desaparecem de um dia para o outro. Elas precisam ser reconhecidas. A sombra não é destruída. Ela é integrada. Você não precisa matar sua necessidade de ser amada. Precisa apenas compreender quando essa necessidade começa a conduzir suas escolhas. Não precisa eliminar sua sensibilidade. Precisa aprender a não transformar sensibilidade em autoabandono. Não precisa deixar de compreender os outros. Precisa compreender que você também faz parte da equação. E talvez essa seja a mensagem mais profunda que seu inconsciente esteja tentando transmitir através do incômodo. Você está começando a perceber o que antes aceitava automaticamente. Isso é consciência. Quando uma conversa já não parece apenas uma conversa, mas um padrão que você reconhece. Quando um comportamento já não parece apenas um comportamento, mas uma dinâmica que você conhece. Quando determinada presença faz você perceber imediatamente quem você costumava ser. Então alguma coisa dentro de você amadureceu. Você começou a observar antes de reagir. E essa capacidade é poderosa, porque o espaço entre estímulo e reação é onde a consciência começa a nascer. Antes alguém dizia algo e você imediatamente se defendia. Agora, você respira, observa, pergunta, por que isso me atingiu? Essa emoção pertence somente ao presente? Estou respondendo ao que está acontecendo agora ou a algo que essa situação representa? Essas perguntas não diminuem seus sentimentos, elas dão profundidade a eles. E talvez, depois de algum tempo, você perceba algo inesperado. Algumas pessoas que antes pareciam ter um poder enorme sobre você simplesmente deixam de ter. Não porque elas mudaram, porque você deixou de entregar a elas o mesmo significado. E esse é um dos sinais mais claros de transformação interior. Você pode ouvir o mesmo comentário e não sentir necessidade de provar seu valor. Pode receber silêncio sem imediatamente concluir que foi rejeitada. Pode perceber distância sem correr para recuperar conexão. Pode observar alguém desapontado com seu limite sem sentir que fez algo errado. Isso não é frieza, é diferenciação. É a capacidade de permanecer conectada consigo mesma mesmo quando outra pessoa está emocionalmente desconfortável. E existe algo especialmente poderoso quando isso acontece dentro de um relacionamento amoroso. Uma mulher emocionalmente consciente já não precisa decifrar cada movimento de um homem para sentir segurança. Ela pode reconhecer que ele talvez esteja dividido. Pode perceber que ele talvez esteja lutando contra sentimentos que não sabe expressar. Pode compreender sua repressão emocional. Pode enxergar o conflito entre desejo e controle. Mas ela também consegue olhar para os fatos. Porque compreender a psicologia de um homem não significa inventar sentimentos que ele não demonstrou. Se ele está confuso, ela pode reconhecer a confusão. Se ele está com medo, pode reconhecer o medo. Se ele sente apego, pode reconhecer o apego. Mas ela não precisa transformar essas emoções em promessas. Essa é a diferença entre consciência e fantasia. O inconsciente pode explicar um comportamento, mas não deve ser usado para justificar tudo. E talvez seja justamente isso que Jung nos ensine quando fala sobre integração.
Tornar-se inteiro significa conseguir sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Eu posso entender você e ainda discordar de você. Posso sentir carinho e ainda escolher distância. Posso reconhecer sua dor sem assumir responsabilidade por curá-la. Posso admitir que você despertou algo profundo em mim sem concluir que você é destinado a permanecer na minha vida. Essas contradições não precisam ser eliminadas. Elas podem coexistir. Porque o ser humano é contraditório. O homem pode desejar e temer. A mulher pode amar e precisar partir. Uma relação pode ter sido verdadeira e ainda assim ter chegado ao fim. Uma pessoa pode ter sido importante e ainda assim não ser saudável para permanecer perto. A maturidade emocional começa quando deixamos de exigir respostas absolutas para experiências humanas complexas. E talvez seja por isso que você não aguente mais certas pessoas. Não porque seu coração ficou menor. Talvez tenha ficado mais consciente. Você começou a sentir o custo de determinadas presenças. Começou a perceber como algumas conversas deixam resíduos emocionais. Como alguns vínculos exigem que você abandone partes de si para funcionar. Como algumas pessoas só conseguem se aproximar quando você está desempenhando uma versão conveniente de quem é. E seu inconsciente já não aceita tão facilmente esse acordo. Ele está chamando sua atenção através do desconforto, através da irritação, através do cansaço. Através daquela sensação silenciosa de eu não consigo mais fazer isso. Talvez essa frase não seja o começo de uma rejeição. Talvez seja o começo de uma compreensão. Você finalmente está percebendo que nem toda porta precisa ser aberta. Nem toda pessoa precisa ser decifrada. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Nem todo conflito precisa ser resolvido. E nem toda conexão precisa durar para ter significado. Algumas pessoas entram em nossa vida para revelar uma ferida, outras para revelar um desejo reprimido, outras para mostrar um padrão. E algumas simplesmente revelam um momento em que deixamos de ser quem éramos. Esse talvez seja o maior presente escondido dentro do seu incômodo. A pessoa que você não suporta mais pode estar mostrando exatamente aquilo que você já não consegue continuar sendo. E quando você entende isso, algo dentro de você fica silenciosamente em paz. Você não precisa mais lutar contra o outro, não precisa mais fugir de si, não precisa mais transformar sua sensibilidade em culpa. Apenas observa, compreende, integra e escolhe. Porque, no final, talvez o inconsciente nunca tenha estado tentando destruir suas relações. Talvez estivesse tentando devolver você a si mesma. E talvez essa seja a verdadeira mensagem por trás de todas aquelas pessoas que, um dia você suportou, mas que hoje já não consegue suportar. Elas não necessariamente se tornaram diferentes. Você simplesmente começou a enxergar.